Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo são os julgamentos de Nuremberg. Nuremberg, durante a era nazista, foi a cidade utilizada por Hitler para fazer os maiores comícios, demonstrando todo o poder daquele regime nefasto. Com a vitória aliada na guerra, a cidade de Nuremberg foi escolhida para abrigar os julgamentos daqueles criminosos de guerra. Nuremberg, outrora, vira um Reich poderoso, que segundo Hitler duraria 1000 anos, teve que ver os maiores criminosos da história da humanidade serem julgados, após a Alemanha ser totalmente destruída. Nuremberg também foi a cidade aonde foram promulgadas leis antissemitas no ano de 1935. Mas antes de eu falar sobre o julgamento, o contexto e as consequências, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. A Segunda Guerra Mundial, como sabemos, foi um evento terrível para a história da humanidade. Em 1945 e 1946, após o seu término, alguns dos responsáveis pelos crimes cometidos durante o período do Holocausto foram levados a julgamento na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Juízes das forças aliadas, Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos presidiram os interrogatórios de 22 dos principais criminosos nazistas. 12 deles receberam a pena de morte. A maioria dos acusados assumiu os crimes de quem eram acusados, porém muitos alegaram que estavam, abre aspas, apenas seguindo ordens de seus superiores. Aqueles envolvidos diretamente nos assassinatos receberam as sentenças mais severas, mas outros indivíduos que desempenharam papéis importantes no Holocausto, incluindo oficiais do alto escalão do governo nazista, executivos que usaram prisioneiros dos campos de concentração para trabalho escravo, foram condenados com penas muito curtas, e ainda tiveram outros que foram considerados inocentes. A maior autoridade do nazismo, o maior culpado pelo Holocausto, Adolf Hitler, não estava presente nos julgamentos de guerra, pois havia covardemente se suicidado, assim como vários de seus comparsas. Muitos outros criminosos de guerra nunca foram julgados, fugiram para várias partes do mundo, incluindo a América Latina. Os julgamentos de nazistas continuaram acontecendo na Alemanha e em muitos outros países. Simon Wiesenthal, um sobrevivente dos campos de concentração, talvez o mais famoso caçador de nazistas da história, encontrou Adolf Eichmann escondido na Argentina em 1960. Eichmann, para quem não sabe, ajudou a planejar e executar a deportação de milhões de judeus para os campos da morte. Eichmann foi levado a julgamento em Israel. Os depoimentos de centenas de testemunhas, muitas delas sobreviventes de suas atrocidades, foram transmitidos e escutados em todo o mundo. Eichmann foi declarado culpado e executado em 1962. No dia 8 de agosto de 1945, foi feito o ato constitutivo do Tribunal Militar Internacional, este com a sigla em inglês IMT, anunciado na Conferência de Londres. O Tribunal Militar Internacional foi composto por juízes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Os líderes nazistas foram acusados e julgados em Nuremberg, sob o artigo 6º do ato constitutivo do IMT, pelos seguintes crimes. Número 1. Conspiração para cometer os atos constantes nas acusações 2, 3 e 4, a seguir que vou mostrar a vocês. O número 2. Crimes contra a paz, definidos como a participação em planejamento e provocação de guerra, em violação a vários tratados internacionais. Número 3. Crimes de guerra, definidos como violações das leis e das regras internacionais acordadas para a deflagração de uma guerra. E número 4. Crimes contra a humanidade, ou seja, assassinatos, extermínios, escravização, deportação e qualquer outro ato desumano contra quaisquer populações civis,
antes ou durante a guerra, ou perseguição baseada em questões políticas, raciais ou religiosas, independentemente se estejam ou não violando as leis dos países onde os crimes foram cometidos. No dia 6 de outubro de 1945, os líderes nazistas foram acusados formalmente pelos seus crimes de guerra. Os 4 principais promotores do Tribunal Militar Internacional foram Robert Jackson, dos Estados Unidos, François de Menthon, da França, Roman Rudenko, da União Soviética, e Sir Arthur Shawcross, da Grã-Bretanha. Eles apresentaram as acusações contra 24 oficiais da alta liderança nazista. Os acusados foram Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, presidente do Reichstag e o sucessor natural de Adolf Hitler, Rudolf Hess, vice-líder do Partido Nazista, Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, Wilhelm Keitel, chefe do alto comando da Wehrmacht, era subordinado somente a Hitler, Wilhelm Frick, ministro do Interior, Ernst Kaltenbrunner, chefe das forças de segurança do Reich e membro de maior escalão das SS, até então vivo, Hans Frank, governador-geral da Polônia ocupada, conhecido como o Carniceiro da Polônia, Konstantin von Neurath, governador da Boêmia e Morávia, região na Tchecoslováquia ocupada, Erich Raeder, chefe das forças navais, a Kriegsmarine, Karl Dönitz, presidente da Alemanha após a morte de Hitler, e fazia parte do alto comando da Kriegsmarine, Alfred Jodl, chefe de operações da Wehrmacht, era subordinado a Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, ministro dos territórios ocupados do leste, escritor e principal teórico nazista, Baldur von Schirach, chefe da juventude hitlerista, Julius Streicher, nazista, editor e antissemita radical, Fritz Sauckel, chefe da alocação de trabalhadores escravos, Albert Speer, ministro de armamentos e arquiteto de Hitler, e Arthur Seyss-Inquart, líder da anexação da Áustria e comissário para a Holanda ocupada. Martin Bormann, secretário particular de Hitler, foi julgado em absentia, pois à época ele estava desaparecido. Hoje sabe-se que Bormann suicidou-se em maio de 1945, porém o seu corpo foi só encontrado em 1972. Em vídeos futuros, vamos tratar a especificidade de cada uma dessas figuras nazistas, tais como as suas atribuições no regime e as suas contribuições para o Holocausto de maneira mais detalhada. Durante os julgamentos, centenas de pessoas testemunharam os horrores do regime nazista e foram colocadas provas das participações dos acusados na perpetuação da barbárie que foi o Holocausto. As imagens dos campos de concentração horrorizaram todo mundo e todos que estavam presentes no tribunal. Durante o julgamento, óbvio que a defesa dos nazistas tentou relativizar ou mesmo negar todos esses crimes. Na minha opinião, 2 figuras nazistas se destacaram das demais. Uma é Hermann Göring, que durante todo o julgamento procurou questionar a legitimidade dos julgamentos. Em um de seus vários depoimentos, ele chegou a dizer que os aliados poderiam matá-los, mas nunca julgá-los, e ficou evidente ao tribunal que Göring exercia uma forte liderança sobre as demais figuras nazistas. Uma outra figura que eu destaco é Albert Speer. Albert Speer, durante o julgamento, reconheceu a consequência de seus atos, mas negou que entendia a real dimensão deles. Como era bem articulado, educado, jovem e um tanto sofisticado, ele passou ao tribunal uma imagem, abre aspas, de um bom nazista. Seus depoimentos foram fortes a respeito de um mundo que emergiria no pós-guerra, e na minha opinião ludibriou o tribunal
e foi determinante na suavização de sua pena. No dia 1º de outubro de 1946, o Tribunal Militar Internacional anunciou assim os vereditos. Foi decretada a pena de morte, como já referi, para 12 dos acusados. Eles foram Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Kaltenbrunner, Rosenborg, Hans Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Iodo, Seyss-Inquart e Bormann. 3 foram condenados à prisão perpétua: Hess, o ministro da Defesa, Walter Funk, e Hager. 4 receberam penas de 10 a 20 anos de prisão. Foram eles Donuts, Schirach, Speer e Neurath. O tribunal absolveu ainda 3 dos acusados: Hjalmar Schacht, ministro da Fazenda, Franz von Papen, político alemão que desempenhou um papel importante para a nomeação de Hitler como chanceler, e Hans Fritsch, chefe da imprensa de rádio. As sentenças de morte foram executadas em 16 de outubro de 1946, com 2 exceções. Göring cometeu suicídio após ingerir uma cápsula de cianureto na noite anterior à sua execução, e Bormann, como já referi anteriormente, estava desaparecido. Outros 10 acusados foram enforcados, seus corpos foram cremados e suas cinzas colocadas no rio Isar. Os 7 principais criminosos de guerra condenados à prisão foram enviados para o presídio de Spandau, em Berlim. Os julgamentos de Nuremberg foram um tribunal de exceção. Foi precursor do atual Tribunal Penal Internacional de Haia. Os julgamentos de Nuremberg expuseram para o mundo os horrores do nazismo, com a sua perseguição sistemática de judeus e outras minorias. Hoje parece comum e banal, mas dos julgamentos de Nuremberg foi trazido pela primeira vez a tradução simultânea. Houveram julgamentos posteriores para crimes de guerra cometidos por médicos, oficiais, guardas, empresários e outras figuras nazistas. Como sabemos, muitos nazistas conseguiram fugir no pós-guerra. No entanto, os julgamentos de Nuremberg foram importantes para o direito internacional e trouxeram para o mundo o significado da palavra genocídio. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.